Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Matheus Nascimento e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estados físicos da matéria e as mudanças desses estados. Bora lá! Quais nomes recebe as mudanças de estados físicos da matéria? Você sabe? A matéria ela pode mudar o seu estado físico. Ela pode sair do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. E cada mudança de estado recebe um nome diferente. Os nomes mais comuns no dia a dia são fusão, vaporização, condensação e solidificação. Mas calma que a gente vai aprender um pouquinho de cada um separadamente para ficar mais fácil. Bora lá! A matéria ela pode passar de um estado físico para o outro, como eu disse para vocês. E o que vai ocasionar essa mudança? O que vai propiciar ou permitir que essas mudanças de estados aconteçam? O principal fenômeno, o principal fator é o calor. Quando a matéria ela ganha calor, ela tende a mudar de estado. Por exemplo, um corpo que está em estado sólido, se ele for aquecido, ele pode ir para o estado líquido. Se esse líquido continuar sendo aquecido, ele pode ir para o estado gasoso. Não é apenas o calor. Outros fatores como pressão também pode ocasionar a mudança de estados físicos, mas o mais comum no dia a dia é o calor. Quando um corpo é aquecido e sai do estado sólido para o estado líquido, essa mudança de estado recebe o nome de fusão. Fusão vem da palavra fundir, derreter. Então, quando você tem, por exemplo, um gelo, e esse gelo ele derrete, ele fundiu. O ponto de fusão da água é 0 grau. Se esse aquecimento continuar, ou seja, se esse material continuar sendo aquecido, esse líquido pode vaporizar, sair do estado líquido e ir para o estado gasoso. Quando o material sai do estado líquido e vai para o estado gasoso, recebe o nome de vaporização. A vaporização ela pode acontecer de 3 maneiras diferentes, que a gente vai aprender um pouquinho à frente. Se porventura esse vapor perder calor, ele vai voltar para o estado líquido. Esse processo é conhecido como condensação. Em algum lugar você pode encontrar também como liquefação. Não está errado. Eu prefiro o termo condensação. Condensar significa juntar. Então, quando algo está no estado gasoso, as moléculas que compõem esse material, elas estão afastadas, elas estão separadas, distantes uma das outras. Se porventura a temperatura baixar, elas vão começar a se juntar. Conforme elas vão se juntando, vai sair do estado gasoso para o estado líquido. Por isso que chama condensação. É só você lembrar que condensar significa ajuntar. Se esse líquido continuar perdendo calor, saiu do estado gasoso, foi para o líquido através da condensação, e esse líquido continuou perdendo calor, ele pode voltar a ser sólido. Esse processo, quando o líquido deixa do seu estado de líquido e passa a ser sólido, é conhecido como solidificação. Então, vamos com mais detalhe. Fusão é a mudança de estado do sólido para o líquido. O principal exemplo que nós temos no dia a dia é o gelo. Quando o gelo derrete, ele atingiu o seu ponto de fusão. Quando a água derrete, atingiu o seu ponto de fusão. O ponto de fusão da água é 0 graus. A vaporização, como eu disse para vocês, é a saída do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, aquilo que estava líquido vai começar a se tornar vapor. Por isso o nome vaporizar, vaporização. A vaporização ela pode acontecer de 3 maneiras distintas. A vaporização pode acontecer de maneira lenta, ou seja, a água sai do seu estado líquido para o estado gasoso de maneira tranquila, suave, bem lentamente. A vaporização ela pode acontecer rápida, a água deixar o seu estado líquido e ir para o estado gasoso de maneira muito rápida. E ela pode acontecer de maneira muito, mas muito rápida mesmo. Cada uma dessas maneiras receberá um nome diferente. Então, bora lá.
Vaporização. Se ela acontece de maneira lenta, ela vai ser chamada de evaporação. Então, a evaporação é a saída do material do estado líquido para o estado gasoso de forma lenta, de forma tranquila. O principal exemplo seria uma poça de água, que depois da chuva, ela lentamente vai evaporando. Ou, por exemplo, quando você coloca uma camisa no varal e ela está molhada ou úmida e lentamente ela vai secando. Por que ela seca? Porque a água que está ali vai evaporar, vai sair do estado líquido para o estado gasoso. Por que acontece isso? Quando um material é aquecido, as suas moléculas se afastam. Então imagina as moléculas todas juntinhas e a água no estado líquido. É muito mais difícil disso ser levado para a atmosfera. Agora imagina que está aquecendo e essas moléculas estão separando. Cada molécula que se separa vai para a atmosfera, vai para o ar. E lentamente a roupa vai secando, a poça vai secando. Quando a vaporização acontece de maneira rápida, recebe o nome de ebulição. E o principal exemplo é uma água, por exemplo, borbulhando lá quando está fervendo. Quando a água atinge a ebulição ou quando algum material atinge o ponto de ebulição, é quando começa a ferver. Por exemplo, a água ela vai atingir o seu ponto de ebulição ali em torno dos 100 graus Celsius, enquanto que o etanol em torno dos seus 70 e alguma coisa. Então, o ponto de ebulição é uma das propriedades específicas da matéria, que a gente vai ver numa aula à parte. Quando a vaporização acontece de maneira muito rápida, mas muito rápida mesmo, recebe o nome de calefação. O que seria a calefação? Quando você tem um material muito quente e esse material é resfriado. Imagina um ferreiro que está com um objeto ali na brasa, no fogo, aquele metal, por exemplo, está até vermelho de tão quente, e ele coloca na água e faz aquele barulho. Tss. Quando você ouvir um material fazendo esse barulho, está acontecendo a calefação. Exemplo, você arrebentou pipoca. A panela está muito quente. Você colocou a panela na pia e a pia estava molhada. Quando você encosta a panela quente na pia, faz esse barulho. Tss. Isso significa que a água está passando do estado líquido para o estado gasoso de maneira muito rápida. E esse processo de vaporização muito rápida recebe o nome de calefação. Quando um vapor é submetido a temperaturas mais baixas, as moléculas que constituíam esse vapor, elas começam a se juntar. Dessa forma, ele deixa de ser vapor e passa para o estado líquido, que é o que nós chamamos de condensação ou liquefação. O principal exemplo é um vidro do box do banheiro. O vapor quente que sai da água do chuveiro, ao encostar no box mais frio, as moléculas que constituíam esse vapor, que até então estavam no estado gasoso, elas começam a se juntar. Conforme as moléculas vão se juntando, vão formando pequenas gotículas de água. Ou seja, saiu do estado gasoso e foi para o estado líquido, condensou. Outro exemplo que a gente pode observar no dia a dia é quando, por exemplo, você pega uma garrafa de refrigerante ou uma jarra de suco e esse material está gelado. Por fora desta garrafa, ou por fora dessa jarra, começa a formar várias gotículas. E aí a gente pensa, de onde surgiu essas gotículas? Algumas pessoas falam que está suando, por exemplo. No ar existe vapor de água. Quando esse vapor de água encosta na garrafa gelada, quando esse vapor de água encosta na jarra gelada, essa água que até então estava no estado gasoso, as moléculas todas separadas, todas afastadas, elas começam a se juntar. Conforme elas vão se juntando, elas vão saindo do estado gasoso para o estado líquido, num processo conhecido como condensação, ou seja, está condensando, juntando, e começa a formar pequenas gotículas ao entorno da garrafa ou da jarra. Os corpos, quando estão no estado sólido, eles vão ter forma e volume definidos.
Por exemplo, um prato, independente o local que você esteja, a pressão que aquele prato está sendo submetido, ele vai ter o mesmo formato, o mesmo volume, vai ocupar a mesma área. Uma jarra, qualquer objeto sólido, ele sempre vai ter um volume, ou seja, uma extensão que ele está ocupando, perfeita, certo? O formato vai ser o mesmo, independente do local que ele esteja. Já no estado líquido, os corpos eles vão ter volume constante, porém eles não têm formas definidas. Na imagem nós observamos alguns frascos de azeite. O volume pode ser o mesmo. Se o frasco tem, por exemplo, 500 ml, em qualquer frasco vai ter o mesmo volume. O líquido vai ocupar o mesmo espaço. Porém, o formato vai ser conforme o recipiente. Então, a gente fala que os corpos no estado líquido não têm forma definida. Nessa imagem que você observa forminhas de gelo diversificadas com formatos diferentes, quando a água estiver líquida e você colocar nessas forminhas, o líquido ele vai adquirir a forma do recipiente, certo? Quando isso sair do estado líquido e ir para o estado sólido, aí a forma não muda, porque os corpos no estado sólido, a forma e volume é constante. Já no estado líquido, volume constante e forma variável conforme o recipiente em que o líquido estiver. No estado gasoso, a matéria não vai ter forma e nem volume constante. Tudo é muito variável, visto que o gás pode ser expandido ou comprimido, como a gente viu na aula sobre as propriedades da matéria. Nesta imagem, nós observamos alguns animais confeccionados com bexiga. Então, você percebe que o ar vai estar com o formato deste objeto. Então, a gente já percebe que a forma não é fixa, a forma é variável. E o volume? Por exemplo, essa bexiga que você está vendo em vermelho. Se você colocar essa bexiga num local muito gelado, como nitrogênio líquido, por exemplo, ela vai ficar muito pequenininha. Porque as moléculas que compõem esse ar, elas vão se aproximar. Quando elas se aproximarem, o volume vai ser comprimido, vai diminuir o volume. Se você, em contrapartida, colocar essa bexiga em um local mais aquecido, ela lentamente vai expandir um pouco, porque as moléculas que constituem esse ar vai se distanciar uma das outras. O comportamento das moléculas nos estados físicos. No estado sólido, as moléculas elas tendem a se aproximarem. Por isso que no estado sólido as coisas ficam totalmente firmes, rígidas. No estado líquido, as moléculas estão distanciadas uma das outras, digamos assim. Por isso que dá essa característica líquida para os materiais. Já no estado gasoso, as moléculas estão muito afastadas. Por isso que fica leve, por isso que flutua. Então a gente consegue entender as mudanças de estados físicos nessa imagem. Se uma coisa está líquida e ela perde calor, as moléculas começam a se juntar. Ela passa para o estado sólido. Se uma coisa está líquida e ela vai ganhando calor, as moléculas começam a distanciar e ela vai para o estado gasoso. Se algo está no estado gasoso e vai perdendo calor, as moléculas voltam a se juntar e ela vai para o estado líquido. E assim sucessivamente. E o gelo? Por que ele se expande? Já que a matéria, os materiais, quando estão no estado sólido, as moléculas se aproximam, elas se juntam. Por que o gelo se expande? Porque a água é uma característica diferente, digamos que é uma exceção a essa regra. Embora as moléculas se juntam, elas se juntam de uma maneira cristalizada, formando cristais, e entre esses cristais ficam espaços vazios. Como tem muito espaço vazio, o volume vai aumentar nesse caso. Por isso que ele se expande, podendo trincar garrafas se deixarem no congelador, por exemplo, e por isso que ele fica mais leve do que a água, a densidade dele é menor, e ele flutua na água. Beleza? A aula de hoje, então, foi sobre mudanças de estados da matéria. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, curtir as páginas e seguir nas redes sociais. Abraço!